Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, é dia de vídeo aqui no nosso canal e eu gostaria de tratar hoje a respeito de um assunto delicado, porém importante. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje a respeito do tema introversão e depressão, tá? E antes de mais nada, eu gostaria de explicar para vocês o motivo pelo qual eu quero tratar a respeito desse assunto hoje. Primeira razão é porque o tema depressão, né, como nós sabemos, ele é um tema importante e ele é também muito recorrente nas mídias sociais, inclusive onde estão concentrados as pessoas mais jovens, que é o público que eu me relaciono mais diretamente. E, inclusive, o motivo que me trouxe aqui para tratar a respeito disso foi por conta da solicitação de um membro do meu grupo no Facebook. Então, assim, eu tenho um grupo no Facebook, um grupo voltado para introvertidos. Eu vou, inclusive, deixar o link aqui embaixo. Se vocês quiserem, pode passar lá para dar uma olhada. O grupo é muito bom, tá? E o tema depressão e suicídio, mais particularmente, surge no grupo e ele, além de trazer muita discussão, ele traz também uma certa tristeza, não é? Porque, na realidade, é um tema um bocado difícil de lidar. E justamente por isso que eu não poderia deixar de trazê-lo aqui para o canal. Ele é particularmente difícil para mim de lidar, inclusive porque eu experienciei até bem pouco tempo atrás uma depressão profunda, também acompanhada por síndrome do pânico. E outra razão, não é, pela qual eu me sinto assim, por vezes até receosa em lidar com esse assunto, porque eu às vezes me sinto insegura, vou assumir isso aqui diante de vocês, insegura se eu realmente sou a pessoa mais adequada para falar do assunto e também uma preocupação em levar a melhor informação que eu possa, não é? Dentro daquilo que é o meu conhecimento, pelo meu receio, inclusive, de estar mais a prejudicar ou criar confusão na mente das pessoas do que realmente ajudar. E justamente por isso eu gostaria de começar dizendo para vocês que o que eu vou falar aqui, eu vou me basear em pesquisa científica, tá? Eu vou aqui me deter à literatura da pesquisa na psicologia e na pesquisa científica. E eu acho isso importante, inclusive porque nós sabemos que já existe um certo preconceito, existe aquele pressuposto e aquela crença das pessoas, não é? De que os introvertidos eles são deprimidos, mas isso é simplesmente associado à maneira da pessoa ser, dos introvertidos serem, deles serem mais calmos, mais reservados, deles não gostarem, inclusive, e não viverem muito o estilo de vida extrovertido, de diversão, de alegria frequente, de bastante socialização. Então, o fato do introvertido, por exemplo, ele preferir passar o fim de semana em casa vendo séries na Netflix ou lendo um livro, as pessoas costumam logo rotular, nossa, então ele é uma pessoa deprimida, ele é uma pessoa triste, quando na realidade não, né? Essa é apenas uma preferência. Da mesma maneira como o extrovertido ele recarrega nesses eventos de socialização com pessoas e se divertindo e falando, nós introvertidos a gente justamente recarrega, a gente encontra energia nessa introspecção, em ficar em casa, em ler um livro, né? Para nós é justamente o contrário, o excesso de socialização nos desgasta em termos de energia. Ok, mas enfim, o que é que a ciência diz a respeito das relações entre a introversão e a depressão? E assim, muito recentemente, né, de uns 20 anos para cá, muitas pesquisas foram feitas para tentar perceber se existe realmente essa relação. Eu vou, inclusive, deixar aqui os links, tá? Dessas pesquisas para que vocês possam realmente, né, terem acesso a esse conhecimento. Então, de todas essas pesquisas, a que mais possui menção e a mais importante é a pesquisa de 2001 do Dr. Janowski, tá? E eu vou, inclusive, aqui ler para vocês qual foi a conclusão a qual ele chegou, a qual essa pesquisa chegou. Então, ele diz o seguinte, que
no 64 pacientes psiquiátricos suicidas e 30 não suicidas com diagnósticos de transtornos do humor receberam o Myers-Briggs Type Indicator, que é aquele teste MBTI que a gente costuma falar com muita frequência, não é? E principalmente ter ele como referência quando nós falamos a respeito dos introvertidos, tá? Então, verificou-se que os pacientes suicidas eram significativamente mais introvertidos do que os pacientes não suicidas. Em um artigo de 2001 da Current Psychiatry Reports, Janowski afirmou que é provável que a introversão atue com outras variáveis essenciais da personalidade, como o neuroticismo, para influenciar a depressão. E se você não conhece ainda o que é o neuroticismo ele é um dos 5 fatores centrais que compõem a nossa personalidade. E para você entender isso melhor, eu vou deixar aqui um link de acesso a um conteúdo que tem no meu site explicando a respeito do Big Five de personalidade e também lá há um link para você fazer um teste para conhecer os seus níveis, né, em que níveis você se encontra dentro dos 5 fatores de personalidade, ok? Bem, essa informação pode nos gerar um pouco de melancolia e de tristeza, mas ela é importante para ajudar principalmente as pessoas que estão passando por um processo de depressão e até para as pessoas que convivem com os introvertidos. Ter essa percepção ajuda essas pessoas a entender realmente quando é que o introvertido ele possa estar passando por um processo depressivo e também de diferenciar o comportamento normal de uma pessoa que é mais reservada de um comportamento de uma pessoa que é realmente depressiva e está realmente com, não é, sintomas de depressão. Mas então, não é, o que é que nos faz, como introvertidos, estarmos mais propensos à depressão? Bem, muito embora existam esses estudos mostrando que existe essa relação entre a introversão e a depressão, não existem, né, estudos que apontem exatamente a causa. Então, tudo que a gente vai tratar aqui são apenas de palpites, apenas de especulação. Bem, e a primeira delas é justamente a pressão social. A gente sabe que nas sociedades ocidentais a preferência, não é pela extroversão. Então, quando nós somos introvertidos, a gente convive com aquele sentimento de que existe algo de errado conosco. Nós somos constantemente solicitados a agir, ou seja, entre aspas, ser aquilo que não é o natural nosso. Além dos trabalhos em grupos, do falar em público, do ser exuberante e carismático, de ter muitos amigos. Isso pode nos tornar exauridos, o tempo inteiro tendo que estar dando desculpa a respeito de quem nós somos e das coisas que nós preferimos, e isso pode, ao longo da vida, prejudicar a nossa saúde mental. Bem, o segundo fator, ele é particularmente importante, que ele é o nosso famoso pensar demais, ou o nosso overthinking, né? Como a gente costuma ver muito o termo em inglês. Então, esse overthinking, ele tem muita relação com as falhas que a gente acha que a gente tem. Se a gente é constantemente convidado a ser diferente de quem somos, nós entramos numa espécie de loop de pensamentos negativos a respeito de nós próprios, nos sentirmos incapazes, incompetentes, a começar a nos preocuparmos com aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós próprios. Então, isso, não é, conjugado com o isolamento social, ele pode nos causar um sentimento de culpa, um sentimento de desespero e pode afetar em muito a nossa autoestima. Então, como nós somos privados por natureza, a gente não costuma falar muito a respeito disso, a gente guarda esses sentimentos todos, a gente engarrafa eles, como eu costumo dizer. Então, isso pode ter impacto muito grande na nossa saúde mental. Então, isso é, inclusive, né, um dos motivos pelos quais o introvertido ele precisa falar a respeito dos seus sentimentos, principalmente quando ele percebe que as coisas estão na sua cabeça, né, na sua mente, tomando dimensões maiores do que elas são
na realidade. O último fator, e não menos importante, ele tem a ver justamente com os nossos pesadelos sociais, né? E por que a gente pode chamá-los assim de pesadelos sociais? Aqui, na questão interação social, existem os dois lados da moeda. O primeiro lado deles é quando nós, introvertidos, somos muito forçados a muita socialização, a sermos constantemente a atuar de maneira que nos desgaste muito a nossa energia. A gente pode se sentir realmente drenado e isso, numa carga muito grande ao longo de muito tempo, pode prejudicar a nossa saúde mental. Por outro lado, também, não é? O nosso isolamento, a nossa reclusão social, nos levar a questões de depressão. Uma vez que nós somos reservados e está só, né? De certa forma, a nossa zona de conforto, a gente pode acabar ficando lá, como eu costumo dizer, demasiado tempo. E isso pode nos levar ao que chamamos de alienação social. E isso pode nos levar a sentimentos de solidão, a pensamentos intrusivos e sem alguém, né, com quem a gente possa aliviar esses nossos sentimentos e com quem a gente possa realmente partilhar as nossas questões, a gente pode se sentir reprimido e com pensamentos intrusivos. E a gente sabe que essa é aquela receita básica para a depressão, isso ao longo do tempo, com certeza. É importante lembrar que nenhum desses fatores por si só, ou isoladamente, ou o fato de você estar exposto, vai levar você necessariamente a uma depressão. Não, nós estamos falando aqui de possíveis fatores e que, no geral, eles combinados, né, ao longo do tempo, eles podem resultar em prejuízos para a nossa saúde mental. Bem, nós sabemos que a depressão, ela não é, para a grande maioria das pessoas, perfeitamente tratável, não é algo que seja culpa nossa, tá? Todos nós nos sentimos assim em alguns momentos da nossa vida mais entristecidos, a gente tem aquele sentimento de o blue, né? A melancolia e o blue, como se costuma falar no inglês, mas é importante que a gente esteja atento a quando essa tristeza ela possa ter já uma certa preocupação de ser uma depressão. Então, há aqui, né, no geral, duas características que os profissionais de saúde mental, eles costumam colocar como sinal de alerta para que você deva procurar uma ajuda, que seria quando o sentimento de desmotivação, de tristeza, de desânimo, ele está durando tempo demais, ou quando você começa a ser prejudicado por isso, como por exemplo nas suas relações, no seu trabalho, você tem dificuldade de se concentrar, as suas relações são prejudicadas, ou seja, você começa a realmente reconhecer um prejuízo no seu dia a dia. Então, esse é o sinal claro de que convém você procurar uma ajuda especializada. Se esse é o seu caso, então eu deixaria, né, que um pouco da minha contribuição nesse sentido, que procure fazer algo, não é? Procure agir, procure ajuda e procure tomar algumas atitudes que talvez até sejam as mais desconfortáveis e mais difíceis para você nesse momento, que é justamente procurar as pessoas, conversar, se exercitar. Nessas alturas, aquilo que é mais necessário fazer é justamente aquilo que é mais difícil. Gente, desculpa, tá aqui o meu gato, tá passeando por aqui, eu vou deixá-lo, tá? Vai ser o coadjuvante aqui no meu vídeo. Então, voltando, né? Eu, pela minha própria experiência, eu acho que não tem experiência mais dolorosa na vida de uma pessoa do que passar por um processo depressivo. Às vezes, os conselhos que as pessoas nos dão parecem que, né, a gente tem mais raiva daquilo que a pessoa está dizendo, do conselho que a pessoa está dando, mas a verdade é que algumas atitudes elas são importantes, sim. Eu vou deixar aqui, inclusive, uma lista de pequenas coisas que você pode fazer para se autoajudar, não é? Dar aquilo que é o seu contributo, fazer a sua parte para amenizar essas situações, esse desconforto, esses sentimentos, enfim, aquilo que são os sintomas da depressão. Então vamos lá. O primeiro deles é: planeje o encontro de um para um com um bom amigo.
tá? As amizades nesses momentos, elas são ultra importantes. Conversar com pessoas que você confie, com pessoas que você sabe que realmente vão te apoiar, vão te dar suporte emocional. Segundo item, é falar com uma pessoa com quem você confie sobre os seus sentimentos, tá? Uma pessoa que você realmente tenha confiança em se abrir, tá? Sem a preocupação de ser julgado. Outro item, faça coisas que façam com que você se sinta bem, coisas que lhe trazem alegria, aquelas atividades que você sempre curtiu, tá? Esse é um momento que particularmente nada nos anima, não é? Nada nos motiva, mas é justamente você precisa se reconectar com essa alegria que você sentia e para isso fazer essas atividades é muito importante. Terceiro item, cuidar bem do seu sono, tá? Horas saudáveis de sono, 8 horas de sono são, não é? O que nos ajuda a recuperar. A gente sabe que o sono é muito importante, assim como a ausência dele pode agravar a depressão, tá? Praticar técnicas de relaxamento como meditação e yoga. Gente, na minha própria experiência, eu já disse aqui, não é? Em outros momentos, em outros vídeos, principalmente para as pessoas que me acompanham mais de perto lá no grupo, eu costumo dizer a yoga, não, né, como eu costumo dizer, o yoga salvou a minha vida, tá? É uma atividade que eu faço até hoje e que me traz um benefício, me trouxe, né, foi na altura para mim uma descoberta e que até hoje continua me trazendo um benefício fantástico, tá? Mexer-se. Exercício físico, atividade física. Particularmente para as pessoas com a questão da depressão, a gente sabe que os exercícios físicos, eles são liberadores de substâncias benéficas no nosso cérebro, tá? Então isso já é mais do que uma justificativa para a gente fazer algum esforço e praticar atividades físicas. Desafiar os pensamentos negativos, ok? Esses pensamentos nossos, nessa altura, eles estão completamente equivocados, distorcidos e tendentes para o negativo. Então, é importante a gente desafiar esses pensamentos negativos. Então, existem estratégias excelentes para a gente tratar disso, tá? Desafiar os nossos pensamentos negativos. Então, e mais uma vez, gente, desculpa, o gato pulou na mesa, eu vou deixar o vídeo assim mesmo. Então, o mais importante é a gente procurar ajuda, tá? Uma ajuda especializada, tá? Existem serviços de apoio especial, como é o caso do Centro de Valorização da Vida. Existem grupos online também, páginas, tem grupos de pessoas que dão suporte online a pessoas com depressão ou até com questões com o suicídio. Então, eu vou deixar, inclusive, aqui no link para vocês, né? Aqui nos comentários para vocês, os links desses serviços para que vocês possam lançar mão. E, gente, eu acho que um dos recados mais importantes que eu gostaria de deixar aqui para vocês é não ter vergonha, né? Não ter vergonha, não se sentir diminuído ou se sentir mal em relação a si próprio quando você está passando por isso. Se você é um introvertido que está passando por um processo depressivo, que teve ou que tem depressão, então não há nada do que se envergonhar, muito pelo contrário, não é? E é sinal de força também buscar ajuda para isso, tá? Então procure, não é? Nos meios onde você vive, das pessoas que te dão apoio e dos serviços especializados, o suporte e o tratamento que você necessita, tá bem? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixa like, deixa comentário se vocês quiserem que eu traga mais esse assunto aqui. Deixem sugestões aqui no link, aqui embaixo, né? Nos comentários, ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Olha o gato lá de novo, tá? Semana que vem eu tô aqui com mais um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Partilha, dá like. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho, tchauzinho. Despedida especial ali do meu Yun. Tchau, gente.